quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Ruth. Livro de Ruth, início da Bíblia. Você passa lá Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth. Logo depois do Pentateuco, logo depois de Josué, Juízes. Ruth. Já leu Ruth? Já leu Ruth? Já meditou em Ruth? Eu confesso aos irmãos que ao longo da minha vida eu nunca parei para meditar em Ruth. Já li algumas vezes naquelas leituras corridas que a gente faz das Escrituras, né? Seguindo ali o roteiro, mas nunca parei para pensar a respeito do texto, de estudar a fundo, e creio que esse vai ser um bom momento para nós fazermos isso juntos. Nós vamos meditar então ao longo das próximas semanas nesse livro pequeno, apenas 4 capítulos, um livro poético, muito bonito. Ele é um livro histórico, ele está dentro da categoria de livros históricos, mas ele é escrito de uma maneira bem poética. Ele é quase que um romance. É um livro muito bonito, muito belo, que fala a respeito da misericórdia, a providência de Deus, a respeito de redenção. O tema do livro é redenção, e nós vamos entender um pouco sobre isso ao longo das próximas semanas. Mas a princípio vamos ler aí então Ruth, do capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 5. Esse vai ser o bloco que nós vamos meditar nessa noite. Ruth 1, verso 1, nos diz assim a palavra de Deus. Na época dos juízes, houve fome na terra. Um homem de Belém, de Judá, com a mulher e os 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi e seus 2 filhos Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Chegaram a Moabe e lá ficaram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e a outra Ruth. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion, e Noemi ficou sozinha, sem os seus 2 filhos e sem o seu marido. Vamos orar, queridos, pedindo mais uma vez que o Senhor nos dê instrução nessa noite, em nome de Jesus. Te louvamos, ó Pai, pela Tua palavra, e cremos que tudo o que foi escrito para o nosso benefício. Que temos nas nossas mãos e diante de nós a palavra do Senhor, registrada conforme a vontade do Senhor, preservada por gerações, de acordo com a vontade, o poder e a providência do Senhor. E nessa noite nós temos o privilégio de nos debruçarmos sobre a Tua palavra, Senhor, e buscar compreender aquilo que o Senhor tem para nós, a partir deste relato que temos diante de nós. Pedimos que o Teu Santo Espírito nos conduza em toda essa jornada por esse livro, e de uma maneira especial oramos por essa noite em que damos início a essa série de exposições, pedindo que o Senhor nos dê a mente correta, o coração correto, os olhos aprimorados, apurados, para conseguir enxergar a vontade do Senhor revelado na Tua palavra. Faz-nos conhecer-Te a cada dia mais, Senhor. Faz-nos entender os Teus planos e os Teus propósitos de maneira tão especial e tão específica para cada um de nós. Dá-nos um coração pronto a ouvir e um coração pronto a obedecer a Tua vontade e a Tua palavra. Conduz-nos nessa noite, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Estamos então iniciando essa série de exposições dentro do livro de Ruth. Ruth é um dos 2 únicos livros na Bíblia que tem o nome de mulher. Nós só temos 2 livros na Bíblia com o nome de mulher, a saber, Ruth e Esther. São os 2 livros que têm aí o nome de mulher. E Ruth, embora leve o nome, porque ela acaba sendo a personagem que mais aparece nesse livro, não foi Ruth quem escreveu esse livro. A história, a tradição judaica vai nos dizer que possivelmente, isso é um possivelmente, quem escreveu esse livro foi Samuel, o profeta Samuel. E escreveu esse livro pouco tempo após a consagração, ou em algum tempo após a consagração de Davi a rei. Ruth termina no capítulo 4 com a genealogia de Davi. Então, para falar a respeito de Davi, Davi já deveria existir, né? Ele tinha que ter nascido já, e apontar a genealogia dele é importante, porque Davi vai se tornar o grande rei de Israel.
Ruth está aí entre o livro de Juízes e o livro de 1 Samuel, que fala exatamente desse momento em que está começando a aparecer a transição do sistema de governo de Israel. O livro de Juízes é o livro que fala de Deus conduzindo o seu povo através de juízes. Não havia ainda um governante na terra. Os juízes no Antigo Testamento, eles não têm a mesma característica dos juízes que a gente vê hoje, que a gente pensa hoje. Aqueles que se assentam atrás de uma mesa para ouvir e julgar as situações uns dos outros ali, das pessoas que são trazidas diante deles. Não, os juízes aqui, bíblicos, eram líderes, não governantes, diferente de governantes. Eram líderes que Deus levantava, principalmente com poderio militar, para livrar o povo de problemas que o próprio povo havia se colocado. Havia momentos em que o povo, por estar se afastando de Deus, colhia dos frutos do seu pecado. Vinham outros povos e acabavam enfrentando Israel, acabavam destruindo parte de Israel. Então Deus, pela sua misericórdia, levantava esses juízes, não só homens, mas também mulheres. No caso Débora, uma grande juíza que nós vemos lá no livro de Juízes, e são levantados com o propósito de livrar Israel das mãos do inimigo, dando então libertação ao povo de Israel. Então Juízes vai falar a respeito desse momento, e depois nós passamos para Ruth e logo na sequência Samuel, ou o primeiro livro de Samuel, onde acontece a implementação da monarquia em Israel, quando o primeiro rei de Israel é ungido, um homem chamado Saul, e posteriormente o rei Davi. Ruth então vai estar aqui entre esses dois momentos, e nós estamos falando aqui de um livro, como eu disse, que trata da história da redenção. E essa é uma palavra que talvez soe para nós familiar, mas nem sempre nós entendemos o conceito do que significa redenção, o que significa ser redimido. E esse livro trata exatamente a respeito de redenção. A ideia de redenção, nós vamos ver isso ao longo das próximas semanas, mas de uma maneira simplificada. Redenção significa comprar de volta. Redenção pode significar também a ideia de recuperar algo que estava perdido e foi recuperado. A ideia de pagar um resgate. E ao falar de pagar um resgate, pense naquelas cenas que a gente ouve de vez em quando de alguém que é sequestrado, e então liga para a família e fala: olha, eu vou liberar, mas você precisa pagar um resgate. Essa é a ideia de resgatar, pagar um preço para ter de volta algo que se perdeu. Ou em outras palavras, significa consertar aquilo que estava quebrado, salvar. Redimir significa isso, significa trazer de volta ao estado de inteireza. Essa mais ou menos é a ideia de redenção. Nós vamos ver isso aplicado dentro da história de Ruth. Mas falar de redenção é falar sobre vida cristã. Embora nós estejamos falando principalmente da história de Israel, e vamos tratar de um personagem muito específico aqui, de uma personagem muito específica, tanto de Ruth quanto de Noemi. Nós estamos falando de coisas muito específicas, mas esse é um conceito que transpassa essa história. Na verdade, esse é um conceito e esse é um livro que aponta para a figura do Redentor, a saber, de Cristo Jesus. É Cristo quem é o verdadeiro Redentor. Redenção acontece na salvação, quando aquilo que estava perdido é trazido de volta. Quando aquilo que estava vendido à destruição agora é comprado por um alto preço, o preço do sangue de Jesus. Essa é a redenção. Nós que estávamos afastados outrora do Pai, nós que estávamos debaixo do domínio das trevas, fomos pelo sangue de Cristo comprados, ou seja, redimidos de uma posição de escravidão agora para uma posição de filiação. Isso não acontece só na salvação, mas é algo que Deus continua a realizar na vida daquele que nasceu de novo. Deus vai nos libertando, ainda nesta vida, de coisas das quais nós estamos presos. Quanto mais conhecemos a Deus, mais nós vamos sendo redimidos desse mundo. A redenção é, em primeiro lugar, um ato. É algo que acontece na eternidade, no pleno conselho de Deus. É aquilo que nós chamamos de salvação. Mas há os efeitos da redenção no tempo presente, em que o Senhor vai nos separando para si mesmo, vai mostrando que nós somos de fato dele, quanto mais nós nos aproximamos de Deus, e vamos sendo livres daquilo que nos aprisiona, não só de uma vida morta, mas dos efeitos dessa morte no nosso dia a dia. Quanto mais conhecemos a Deus, nós vamos experimentando os efeitos dessa redenção. E em última análise, redenção é falar de Jesus. Jesus é a nossa redenção.
Jesus não é só o nosso redentor, Ele é a nossa própria redenção. Porque falar de redentor é alguém que nos comprou, mas Jesus não só nos comprou, Ele foi o próprio preço da redenção. Ele não foi só aquele que usou um preço ou usou um valor para então nos comprar. Não, Jesus é aquele que nos comprou consigo mesmo. O sacrifício de Jesus foi isso que Ele entregou em nosso favor. Então falar a respeito de Ruth é falar a respeito de redenção, e falar a respeito de redenção é falar a respeito de Cristo. Ruth é uma das mulheres que vai aparecer lá na genealogia de Jesus. Na verdade, essas são as duas únicas vezes em que o nome de Ruth aparece: no livro, que leva o seu próprio nome, e na genealogia de Jesus, lá em Mateus capítulo 1. Nenhum livro do Antigo Testamento cita Ruth, nenhum livro do Novo Testamento, exceto a genealogia de Jesus, cita novamente o nome de Ruth. Então, nós vamos ver um pouco a respeito desse assunto tão importante. Então, se redenção é comprar de volta, nós precisamos então, primeiro, encontrar o problema. Eu prometo para você que as próximas semanas nós vamos ver coisas mais belas, mais graciosas, mas hoje a gente precisa se focar no problema. Hoje nós vamos ver do que é que nós estamos falando ao falar de redenção. Se redenção é reaver aquilo que havia sido perdido, que é consertar aquilo que havia sido quebrado, hoje nós vamos entender o que é que dentro da história de Ruth foi quebrado. Nós vemos aí, verso 1 novamente, a primeira parte diz que isso aconteceu na época dos juízes. Na época dos juízes, diz o texto, houve fome na terra. Nós vamos começar aqui pela situação. Há uma situação trágica que acontece aqui. O texto nos fala que isso aconteceu durante a época dos juízes. Como eu disse, era um tempo em que Israel não era governado por um governo unificado. Quando Israel conquista o território, eles entram na terra prometida por meio de Josué, as tribos vão se assentando e cada tribo meio que se governava. Não havia figuras de autoridade que unificassem a todos. A lei do Senhor era o que deveria conduzir todo o povo. Se o povo ouvisse a Deus, obedecesse os mandamentos de Deus, não era necessário que houvessem líderes sobre o povo. O problema é que no meio dessa condição existe o pecado humano. E o pecado humano faz com que a gente não ouça a Deus e que precisemos de autoridades. O governo é estabelecido por Deus. Veja, o governo humano é estabelecido por Deus, não como algo que é excelente, não como algo que é o plano final do alvo final de Deus, não, mas como um mal necessário. O governo é estabelecido por Deus para punir o mal e para trazer um pouco de refrigério, ou para elogiar, para promover aquilo que é bom. Porque nem sempre as pessoas fazem o que devem fazer pela consciência de que devem fazer alguma coisa. Então Deus estabelece o governo, estabelece governos para que possam refrear o mal daqueles que não querem refrear o mal. Então vem a força do Estado, ou vem a força do governo, e este governo, se for de fato orientado por Deus, fará isso de maneira justa. Agora vem um outro problema. No mundo onde o pecado está presente, não há governo onde o pecado também não esteja presente. Portanto, não há governo, nenhuma forma de governo que seja uma forma de governo pura. Há aqueles que querem elevar a monarquia como o melhor de todos os governos. Há outros que querem elevar a democracia como o melhor de todos os governos. Há outros que querem levar o ditatorialismo como o melhor de todos os governos. Mas no final das contas, onde tem gente, tem problema. Porque aonde tem gente, tem pecado. E os governos são um mal necessário, porque o homem escolheu voltar-se contra Deus. Escolheu viver de acordo com os seus próprios pensamentos, com os seus próprios instintos. E o falar a respeito desse tempo dos juízes é ver isso na prática. Quando o povo entra na terra prometida, Deus fala isso lá em Deuteronômio, no capítulo 6, no capítulo 7, no capítulo 8. Deus adverte o povo várias vezes: olha gente, vocês vão entrar naquela terra, vocês vão comer do bom e do melhor, e vocês vão se esquecer de mim. E o dia que isso acontecer, vocês vão colher grandes problemas em relação a isso. Deus não está dizendo simplesmente: tomem cuidado para não me esquecer. Deus diz: vocês vão me esquecer. Quando vocês entrarem na terra, vocês vão me esquecer. Essa é a capacidade humana.
Nós nos esquecemos de Deus assim que as coisas ficam tranquilas. Quando a coisa aperta, quando os problemas vêm, nós lembramos de Deus. Mas se está tudo bem, é difícil lembrar de Deus. A gente não precisa clamar, a gente não precisa orar, a gente não precisa chorar, mas nos dias difíceis nós nos lembramos de Deus. E é isso que acontece com o povo de Israel assim que entra na terra prometida. Deus havia prometido dar-lhes uma terra boa, e eles entram nessa terra boa. Não foi difícil encontrar Ruth aí não, né? Então, se não quiser, você não precisa marcar, mas se quiser pode marcar, volta comigo lá, em Juízes, no capítulo 2. Juízes capítulo 2. Nós vemos aqui um bom resumo do que foi o governo dos juízes. Juízes capítulo 2, a partir do versículo 6. Juízes 2, 6. Presta bem atenção nessa leitura. Depois que Josué despediu os israelitas, eles saíram para ocupar a terra, cada um a sua herança. Ou seja, eles estão indo se assentar na terra que estava diante deles, cada um de acordo como Deus havia dividido para que eles estivessem. Verso 7. O povo prestou culto ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes que sobreviveram a Josué e que tinham visto todos os grandes feitos do Senhor em favor de Israel. Enquanto Josué estava vivo, lembra como termina o livro de Josué? Ele chama todo o povo e fala: gente, olha, hoje vocês têm que fazer um voto diante de Deus. Vocês têm que escolher a quem vocês vão servir. Vocês vão servir a Deus? Se vocês querem servir a Deus, sirvam a Deus. Ou vocês vão servir os deuses dos seus antepassados, ou vocês vão servir os deuses da terra na qual vocês estão entrando. Digam hoje, escolham hoje a quem vocês vão servir. E Josué, diante de todo o povo, faz aquele compromisso, aquele voto, lembram? Ele diz: eu não sei o que vocês vão fazer, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Esse é um voto de Josué. E a Bíblia diz que todo o povo, diante desse voto que Josué faz, diz: nós serviremos ao Senhor. E Josué fala: conversa, vocês não vão servir ao Senhor coisa nenhuma. Tem certeza que vocês querem fazer isso? Vocês não vão fazer, vocês vão se esquecer de Deus. Josué é duro com o povo, e o povo diz: não, nós vamos servir ao Senhor. E aqui nós vemos que enquanto Josué estava vivo, o povo estava servindo a Deus. E quando Josué morre, e tem alguns líderes que serviam com Josué, que haviam participado da tomada de posse de Israel, enquanto estes estão vivos, diz o texto aí no versículo 7, esses que tinham visto os grandes feitos do Senhor em favor de Israel, esses então prestaram culto ao Senhor. Olha o verso 8. Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com idade de 110 anos. Foi sepultado na terra de sua herança, em Timnat-Heres, no monte de Efraim, ao norte do monte Gaás. Verso 10. Depois que toda aquela geração foi reunida a seus antepassados, ou seja, depois que aquele povo morreu, surgiu uma nova geração, que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Então os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, e prestaram culto aos Balaíns. Abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que os havia tirado do Egito, e seguiram e adoraram vários deuses dos povos ao seu redor, provocando a ira do Senhor. Abandonaram o Senhor e prestaram culto a Baal e Astarote. A ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos de invasores, que os saquearam. Ele os entregou aos inimigos ao seu redor, aos quais já não conseguiam resistir. Verso 15. Sempre que os israelitas saíam para a batalha, a mão do Senhor era contra eles, para derrotá-los, conforme lhes havia advertido e jurado. Grande angústia os dominava. Verso 16. Então o Senhor levantou juízes, que os libertaram das mãos daqueles que os atacavam. Mesmo assim, eles não quiseram ouvir os juízes, antes se prostituíram com outros deuses e os adoraram. Ao contrário dos seus antepassados, logo se desviaram do caminho pelo qual os seus antepassados tinham andado, o caminho da obediência aos mandamentos do Senhor. Aqui está um bom resumo do livro de Juízes. O povo se esquecia da sua aliança, e por isso, veja, coisas aconteciam com eles, mas não era coisa do acaso, não era só o inimigo, era a própria
mão de Deus. Era Deus quem dizia: vocês não vencerão essa batalha. Por quê? Porque eles estavam debaixo de uma aliança com Deus, de um compromisso com Deus, e estavam ferindo o seu compromisso com Deus. E Deus disse: vocês serão meu povo e eu serei o Deus de vocês. Mas quando Israel escolhia que Deus já não era o seu Deus, Deus não era mais Deus deste povo. E por vezes Israel fazia esse tipo de coisa. Havia um ciclo na vida de Israel: o pecado ou a adoração a outros deuses, colocar a sua vida nas mãos de outras autoridades. Isso trazia opressão. Deus permitia que povos vinham para oprimir Israel. Isso fazia com que Israel caísse em profundo arrependimento, clamasse a Deus, arrependido pelos seus pecados. Isso fazia com que Deus levantasse juízes. Esses juízes resgatavam, traziam resgate ao povo. Então começavam tempos de paz. E durante os tempos de paz, as pessoas ficavam olhando de novo para os pecados. E voltavam a pecar, e voltavam a ser oprimidos, e voltavam a se arrepender. E assim é a história do livro de Juízes, acontecendo várias e várias vezes. O livro de Juízes, se você já leu, é um livro bem sanguinário. Coisas horríveis acontecem ali. Não só guerras externas, mas guerras internas. É um livro que fala da crueldade deste que deveria ser o povo de Deus, que fala de desonestidade, que fala de violência, que fala inclusive de guerra civil, e principalmente que fala de apostasia. Apostasia é deixar a fé, voltar as costas contra aquilo que Deus está instruindo. E como consequência, então, vinham esses tempos de dificuldade sobre Israel. Agora, vai lá para o finalzinho do livro de Juízes, lá no capítulo 21, e no verso 25, o último versículo do livro de Juízes, tem o resumo geral do livro de Juízes. Se aquela história resume bem o livro, aqui é o resumo do resumo. Verso 25 do capítulo 21 de Juízes diz: naquela época não havia rei em Israel. Cada um fazia o que lhe parecia certo. Cada um fazia o que lhe parecia certo. Esse é o resumo de Juízes. Ainda bem que isso mudou, né, gente? Que hoje a gente não vive num mundo onde cada um faz o que lhe parece certo, né? A gente não vive mais nesse mundo. Hoje nós vivemos num mundo em que todo mundo de fato entende quem é Deus, quer servir a Deus, quer viver pelos mandamentos de Deus, né? Ninguém mais vive de acordo com os seus próprios planos. Nós não vivemos mais num mundo em que está todo mundo brigando por tudo, saindo no braço, contra os de fora, contra os de dentro, seja os de fora da igreja ou seja os de dentro da igreja, seja os de fora da família, seja os de dentro da família. Nós vivemos nesse mundo ainda. Israel é ou era o que nós somos hoje. Esse livro de Ruth, agora você pode voltar para lá, é escrito durante esse período, em que cada um fazia o que parecia bem aos seus próprios olhos, em que julgavam de acordo com o seu próprio coração. Nós vivemos nessa época semelhante. Então o texto nos diz aí que nessa época houve fome na terra. A ideia de fome na terra aqui vai se aplicar ainda mais, na sequência do versículo, à terra de Judá. Ali, aquela região a qual ficava a cidade de Belém. Olha aí de novo o verso 1. Na época dos juízes houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá. Belém era uma cidade na região de Judá, no estado de Judá, vamos dizer assim, onde ficava a tribo de Judá. E ele então com sua mulher e os 2 filhos foram viver algum tempo nas terras de Moabe. Então nós vimos aí o tempo, a época, foi durante o tempo dos juízes. E durante os tempos dos juízes veio a fome. E fome nas escrituras, principalmente dentro de Israel, principalmente nesse momento em que Israel está assentado em Canaã, fome significa juízo de Deus. Israel sabia muito bem, Deus havia prometido por meio de Moisés: se vocês forem fiéis, vocês comerão do melhor dessa terra. Se vocês forem fiéis, bendita vai ser a sua entrada, bendita vai ser a sua saída, bendito vai ser o fruto do seu ventre, bendito vai ser o seu plantar, bendito vai ser o seu colher, vocês serão benditos. Essa era a promessa de Deus a Israel. Mas de igual forma Deus disse: mas se vocês transgredirem aos mandamentos do Senhor, se vocês se voltarem contra o Senhor, se vocês adorarem a outros deuses, maldito será o seu plantar, maldito será o seu colher, maldito será a sua entrada, maldito será a sua saída. Então falar de fome nesse contexto é de falar de um povo que está afastado de Deus.
E por estar afastado de Deus, Deus por sua bondade, presta atenção nisso, Deus por sua bondade disciplina o seu povo para a salvação. Isso é algo que a gente precisa entender muito bem, que às vezes coisas ruins acontecem conosco pela bondade de Deus. Existem coisas que precisam acontecer na nossa vida, para que a gente leve um chacoalhão e volte a olhar para onde os nossos olhos nunca deveriam ter saído. Quando nós nos esquecemos que nós dependemos de Deus, e passamos a depender da força do nosso próprio braço, e passamos a adorar outras coisas que não Deus, ainda que essas outras coisas sejam a nossa própria força, a nossa própria capacidade, o dinheiro que o Senhor acrescenta a nós, as propriedades que nós temos. Quando qualquer coisa toma o lugar de Deus, Deus pela sua bondade corrige o seu povo. Assim como um pai que ama o seu filho corrige o seu filho porque quer o seu bem, Deus corrige seus filhos a quem Ele ama. Hebreus capítulo 12 fala isso de maneira muito clara. Se não somos corrigidos é porque não somos filhos legítimos de Deus. Mas se somos filhos, Deus corrige o seu povo. E aqui está Elimeleque, sua esposa Noemi e os seus 2 filhos, numa situação complicada, onde a fome está assolando a sua terra, como fruto da disciplina de Deus. E diante da disciplina de Deus, como naquele ciclo que eu estava falando, o próximo ciclo deveria ser para Israel e deveria ser para Elimeleque arrependimento. Deus está julgando o seu povo pela sua idolatria, pela sua distância de Deus. E qual deve ser então a atitude? A gente conhece muito bem o texto de 2 Crônicas 7,14. Deus diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus por vezes usava isso para que o povo se arrependesse e voltasse para caminhar nos caminhos corretos. Mas o que acontece aqui não é isso. O que essa família faz não é se entregar ao arrependimento. O que essa família faz é tentar fazer justiça com as próprias mãos. Você já participou de um linchamento? Já participou de um linchamento? Assim, não, eu nunca. Sabe o que é um linchamento? Nem um linchamento virtual, você nunca participou? Olha, eu vou confessar para vocês que eu nunca participei, mas já tive vontade. Recentemente eu me deparei com uma matéria em que um pai punia seus filhos, você deve ter visto essa matéria, com jejuns. E ele punia uma garotinha de 11 anos assim, frequentemente, até o ponto em que aquela garota morreu de desnutrição. Isso no Brasil. A matéria não falava que tipo de religião, que tipo de prática aquela família praticava para fazer isso, mas na matéria dizia que o pai fazia isso como uma espécie de purificação dos pecados dos filhos. E eu confesso que aquela matéria me deixou tão perturbado, que eu pensei: agora esse miserável tem que ir para a cadeia e ele tem que passar fome. Deu uma angústia tão grande no coração. E eu fiquei pensando: eu nunca linchei ninguém, mas vontade não faltou. Sabe quando a gente quer tomar as coisas nas nossas próprias mãos? Quando a gente quer que a justiça seja feita por nós. Nem sempre nós pensamos nesses termos, mas quantas vezes nós olhamos para a nossa vida e dizemos: isso deixa que eu resolvo. Ao invés de confiar em Deus, ao invés de se apropriar do caminho e dos ensinamentos que Deus nos dá no meio das crises, deixa que eu cuido, eu vou dar um jeito. E tentamos resolver as coisas não com a direção de Deus, mas na força do nosso próprio braço. É exatamente isso que Elimeleque fez. Nos dias em que houve fome, ali na região de Judá, na cidade de Belém, o texto nos diz, na segunda parte do versículo 1, que um homem de Belém de Judá, com a mulher e os 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. O verso 2 diz: o homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi,
e seus 2 filhos, Malom e Quilion. Eles eram efrateus de Belém de Judá, e chegaram então a Moabe, e lá ficaram. É interessante perceber que o texto faz questão de ressaltar 2 vezes: eles eram de Belém. O texto ainda diz: eles eram efrateus de Belém. Efratá era um outro nome de Belém. A cidade de Belém também chamava Efratá. Havia alguns que nasciam ali e que não moravam em Belém, e o texto, provavelmente Samuel, está dizendo: não, estes eram de Belém, da gema. Eles eram um bicho voador não identificado aqui. Eles eram efrateus. Eles eram nascidos e criados lá em Belém. E por que o texto faz questão de mencionar isso 2 vezes? Porque eles estão cometendo algo que é absurdo. Eles eram da terra de Israel, e eles estão migrando, e aí vem de uma situação trágica, agora vem para uma decisão trágica. Eles estão num momento de grande crise, e agora eles tomam uma decisão que gerará mais crise. Eles saem da sua terra e vão para Moabe. E para nós pode não parecer muita coisa, mas para esse povo parece com algo horrível. Não é como se a gente estivesse saindo de Capanema e indo para qualquer outra cidade por aí. Não. Nós estamos falando de um povo em que a sua espiritualidade, a sua identidade, a sua adoração é geocêntrica. Ou seja, ela está conectada com a terra. A terra para Israel, nesse momento, é sinônimo da bênção de Deus. É sinônimo de estar perto de Deus. É nesta terra onde está o tabernáculo. É nessa terra onde se celebram as festas de Israel. É nessa terra onde se adora. E eles estão saindo, dando as costas para a sua fé, dando as costas para Deus, dando as costas para o povo de Deus e indo para território inimigo. Moabe, embora fosse da mesma linha genealógica de Israel, vocês se lembram de onde vem Moabe? Moabe vem da descendência do sobrinho de Abraão. Lembra do sobrinho de Abraão? Ló. É de Ló que vem Moabe. E Moabe vem a ser um grande problema em Israel. Moabe era uma pessoa e depois se torna então um povo, nasce dentro de um contexto de egoísmo. A Bíblia vai nos dizer que quando Abraão e Ló, que caminhavam juntos, estavam crescendo em número, crescendo em prosperidade, os pastores de Ló começaram a brigar com os pastores do rebanho de Abraão, até que chega um ponto em que Abraão diz: olha Ló, não está dando mais para a gente caminhar junto, então vamos fazer o seguinte: se você for para a direita eu vou para a esquerda, se você for para a esquerda eu vou para a direita, vamos nos dividir, não dá mais, a terra não aguenta mais nós dois, nós somos muito grandes. E o texto nos diz que Ló olha para um determinado lugar e ele vê campinas verdes, bonitas, e ao invés de fazer o que se esperava que qualquer homem naquela época fizesse, algo do tipo: tio, você é mais velho do que eu, tudo que eu tenho é por sua causa, tudo que eu tenho é por causa da bênção de Deus ao te chamar e por eu caminhar com você, então tio, escolhe você o caminho, e para onde você for eu vou para o caminho inverso. Ló não faz isso. Ló olha as campinas verdejantes, ele diz: é para lá que eu vou, meu tio que se lasque, ele que vai viver a vida dele, eu vou para aquele lugar onde está tudo verdinho. Ele escolhe com os olhos, ele não escolhe de acordo com uma busca por Deus, ele não diz: vamos orar e vamos pedir para que Deus nos instrua o que é que nós devemos fazer. Ele escolhe pelo egoísmo e ele vai para as campinas verdejantes. Talvez a gente faria essa mesma escolha, né? E a Bíblia deixa claro que essas campinas verdejantes para as quais Ló vai, lembra onde ficava? Na região de Sodoma e Gomorra, no lugar mais perverso conhecido na terra. Perverso no sentido de crueldade e no sentido de devassidão sexual. E é para lá que Ló vai. Quando Deus vem trazer juízo sobre aquelas 2 cidades, Sodoma e Gomorra, Abraão intercede e diz: Senhor, não destrói os meus parentes, livra Ló, não destrói aquela cidade. Se tiver lá 5, o Senhor não destrói?
Ele vai conversando com Deus ali, naquela luta com Deus, intercedendo por Ló. E Deus envia então mensageiros para buscar Ló. Deus envia anjos para buscar Ló, mensageiros. Chegando lá, Ló não quer ir embora. Ló já estava bem instalado, estava gostoso, estava bacana ali na terra. A Bíblia nos diz que os anjos têm que forçar Ló e a família a saírem dali, antes que o juízo caísse sobre todos eles. Ele não sai numa boa, ele não sai com vontade, ele sai forçado dali. E enquanto eles estão a caminho, a mulher de Ló, que não queria ir embora, olha para trás e ela fica eternizada naquele lugar. E vai embora só Ló e as suas 2 filhas. 2 filhas que foram criadas dentro de uma cultura de perversidade sexual. E quando elas estão sozinhas com o pai, ela diz: bom, mamãe já não existe mais, nosso pai não tem filhos homem, então ele não vai ter sequência na sua descendência, nós não vamos ter, o nome do papai não vai ser perpetuado, então vamos fazer o seguinte: vamos embebedar o nosso pai e vamos dormir com ele. E as 2 filhas dormem com o próprio pai. Da filha mais velha nasce um filho chamado Moabe. E esse é o povo. Esse é o povo que se torna uma grande pedra no sapato de Israel. Esse é o povo que, enquanto Israel estava caminhando no deserto, contrata um homem chamado Balaque, contrata um profeta chamado Balaão. Lembra de Balaão? E Balaque, rei dos Moabitas, contrata Balaão, que era um profeta da redondeza, para amaldiçoar Israel. Deus não permite que isso aconteça. E transforma todas as maldições de Balaão em bênção. A hora que ele vai proferir uma maldição, ele não consegue, e ele abençoa Israel. Tempos depois, quando já é o tempo dos juízes, os moabitas infernizam a vida de Israel durante 18 anos, perseguindo, maltratando e etc. Por isso que eles não estão só mudando de Capanema para Planalto, ou de Planalto para Pranchita, ou coisa semelhante. Eles estão saindo debaixo da bênção de Deus, para abandonar a sua fé, o seu povo, o seu Deus, e habitarem em território inimigo. Durante este tempo eles não adorariam mais a Deus, porque não tem adoração em Moabe. Eles não poderiam mais festejar, porque as festas eram em Israel. Eles não poderiam pedir perdão dos seus pecados, porque isso exigia um ritual, e esse ritual só poderia acontecer em Israel. Eles estão trocando a espiritualidade, a religião, a fé, porque parece que vale mais a pena. Ainda bem que isso foi só nos dias de Ruth, né? Que hoje as pessoas não fazem mais isso. Hoje as pessoas não trocam mais a sua vida espiritual por coisas. Elas não deixam mais de seguir a Deus, porque parece que existe um caminho que é mais vantajoso, financeiramente, relacionalmente. Eu tenho mais expectativas, eu tenho mais possibilidades. Sabe, eu já vi muitas e muitas vezes pessoas que mudam a vida para se encaixar no novo emprego, mas que não consideram a fé em nenhum ponto, em nenhum momento, que sequer pesquisam se no lugar para onde estão indo vai ter uma boa igreja para poder congregar. Esse é o último, se é que em algum ponto da lista de prioridades fica, porque nós estamos dispostos a mudar a vida por tudo, menos por Deus. E esse povo estava querendo resolver o problema, não se arrepender, não ficar com o povo de Israel, mas parece que tem um lugar melhor. Eles saem de Betel, dão a volta por cima do mar da Galileia, passando pelo Jordão, e vão até Moabe, no território estrangeiro. Eles não procuram ajuda entre o povo, eles não vão para as outras terras de Israel, eles não pedem ajuda aos seus compatriotas. Eles veem uma oportunidade de um lugar onde parecia que era melhor, onde parecia que materialmente as coisas eram melhores, assim como acontece nos dias de hoje. Diante de crises, procuramos respostas fora, não procuramos respostas entre o povo de Deus, não procuramos conselhos entre o povo de Deus.
Se há uma crise, eu vou procurar um coach, eu vou procurar alguma pessoa que tenha algum tipo de esperteza em alguma outra área, ao invés de ir e confessar o meu pecado, ou pedir ajuda, pedir orientação, pedir oração. Elimeleque está fazendo isso. Eu não vou buscar no meu povo, eu vou para fora. A minha religião que fique de lado, a minha espiritualidade que fique de lado. Eu preciso fazer isso. Veja, ele tem bons motivos para fazer isso. Mas essa era a melhor opção que ele podia fazer? Essa era a melhor decisão que ele podia tomar? Elimeleque valorizou mais o material do que o espiritual. E aqui existem algumas ironias nesse texto. Primeiro que Elimeleque, o nome Elimeleque, significa Deus é o meu rei. Deus é o meu rei. Mas parece que ele não está disposto a se submeter ao reinado desse Deus. Ele quer fazer com que a sua vontade seja feita. Ele quer ser o Senhor das suas próprias regras. Não ser disciplinado pelo Senhor junto com o seu povo, mas tentar fazer justiça com as suas próprias mãos, tomar as suas próprias atitudes e decisões. A outra ironia que a gente vê aí é que, olhando mais para o material do que para o espiritual, ele vai para a terra de Moabe, que é uma terra que vem como consequência, ou que é um povo que nasce como consequência da visão de Ló, em priorizar aquilo que é material e não aquilo que é espiritual. Veja, Jesus não cedeu a nenhuma das tentações. Jesus, que é o nosso modelo, foi tentado em todas as coisas. Foi tentado em todas as coisas que poderia parecer que era vantajoso. Quando Jesus termina o seu jejum de 40 dias, Satanás propõe para que ele se alimente. E Jesus não cedeu às tentações da vida da fome. Jesus não cedeu às tentações do desafio de fazer um espetáculo público, quando Satanás diz: olha, te joga desse lugar tão alto, te joga desse lugar tão alto, porque a Bíblia diz que ele vai fazer com que você não se machuque. Imagina que espetáculo que isso vai ser diante dos outros, imagina a fama que você vai ter. Jesus não cedeu à tentação da fama, nem dos desejos primordiais como a alimentação, nem da fama, e muito menos, Jesus não cedeu à tentação do atalho, quando Satanás vem e diz a ele: olha, se prostra, me adora, e tudo isso aqui vai ser seu, porque a mim me foi dado. Satanás está dizendo: olha, existe um atalho, você sabe tudo que está diante de você, você sabe que existe uma cruz que você precisa enfrentar, mas vamos aliviar esse fardo, vamos tomar um atalho, só se prostra diante de mim e eu te dou tudo, é tudo para você. Jesus venceu a tentação do poder. Antes de ir para a cruz, quando os soldados vêm até Jesus para prendê-lo, Pedro tem aquela atitude impulsiva de arrancar a espada, decepa a orelha de um soldado, e Jesus diz: calma, Pedro, para que isso? Se eu quisesse, teria à minha disposição legiões de anjos para me socorrer. Mas prestes a ser crucificado, Jesus não cedeu à tentação do caminho mais fácil. Nós nos chamamos de discípulos de Jesus, mas nem sempre estamos dispostos a perdurar diante de Deus nas nossas crises, se encontrarmos um atalho que pareça mais vantajoso. Por vezes não paramos para pensar: será que isso agrada ao Senhor? Será que essa é a melhor decisão que eu posso tomar? Será que isso é de acordo com a orientação de Deus? Parece vantajoso? Bom, é Deus abrindo a porta. Já viu gente falando isso? Olha, se não fosse de Deus, Deus fechava a porta. Veja, Elimeleque foi para Moabe e Deus não fechou a porta para ele, não. Tem muita gente que diz: olha, a prova de que isso é de Deus é porque está dando tudo certo. Quantas vezes dá tudo certo e no final dá tudo errado? Porque portas abertas não significam aprovação de Deus, assim como portas fechadas nem sempre significam reprovação de Deus. Há momentos que as portas estão fechadas para que a gente aprenda a insistir, a bater, a buscar, e às vezes as portas estão abertas diante de nós para que a gente não passe por elas,
para que a gente busque a Deus e peça ao Senhor que nos dê a direção e a capacidade de enxergar, porque há caminhos que parecem caminhos de paz, mas no final são caminhos de morte. Nem sempre o caminho mais fácil é o caminho de Deus. Na verdade, geralmente esse não é o caminho de Deus. O caminho largo, fácil, esse não é o caminho de Deus. Geralmente o caminho de Deus é apertado, exige de nós algum tipo de esforço, exige de nós algum tipo de sairmos da nossa zona de conforto, dependência. Está tudo aqui dando certo para Elimeleque ir para Moabe, mas Moabe não é povo de Deus. E quando a gente toma decisões assim, consequências vêm. Consequências vêm sobre nós. Há algo que nós precisamos entender de maneira muito urgente. As nossas ações produzem consequências. Eu não estou falando de que vem um diabo e ele toca na nossa vida porque nós demos brecha. Não estou falando disso. Estou dizendo que nós plantamos e nós colhemos, como uma ação completa da nossa liberdade. Às vezes algumas coisas acontecem e as pessoas dizem assim: o inimigo está furioso. Me diz um momento em que ele não está furioso. Já para pensar, existe um momento que fala assim: não, o inimigo está furioso. Ele fala: não, eu estou de boa, essa semana eu estou de boa, não tem nada de errado comigo não, está tudo tranquilo. Aí acontecem as coisas e coloca o crédito na conta do cão. Veja, ele não é bonzinho não, tá? Mas tem muita coisa que é a gente que vai e faz, e como consequência a gente se lasca, e a gente coloca a culpa no cão. Lembra daquela historinha lá do burro? Tinha a hortinha lá, aí o diabo estava passando, pegou o burro da horta do outro, desamarrou o burro da horta do outro, e o burro foi lá e começou a comer a horta do vizinho. O vizinho saiu doido, viu aquele burro arrebentando com a horta dele, deu um tiro no burro, matou o burro. Aí o dono do burro olha para aquilo, fica bravo, vai lá, espanca o vizinho morre. A mulher do vizinho fica louca com aquele negócio que tinha acontecido, vai lá e mata o vizinho e mata a mulher do vizinho. Os filhos daquele vizinho morto vai e acaba com tudo, põe fogo na propriedade, mata quem estava vivo ali e acaba com tudo. Tempos depois, passa um pessoal na frente daquela fazenda e diz: olha só, que desgraça que aconteceu nesse lugar, né? Que desgraça que o diabo fez acontecer nesse lugar. E diz que o diabo estava atrás da moita, saiu de lá, olhou para as pessoas e disse: eu não, eu só soltei o burro. O resto foram eles mesmos que fizeram. E vez ou outra é isso que acontece. O diabo só dá um cutucão no burro. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. De vez em quando dá um cutucão no burro, e o burro faz o resto. O burro destrói o resto. Há muito que é colocado na conta de Satanás, que é a má administração da nossa vida. E Elimeleque foi para essa terra como escolha sua. Há uma frase ele é um apologeta, um defensor da fé, um homem muito inteligente, pena que tem pouco material dele traduzido em português, um homem chamado Ravi Zacarias. E ele diz o seguinte: as consequências estão ligadas às escolhas que você faz. Você pode fazer suas escolhas, mas não pode escolher as suas consequências. As escolhas você pode até fazer, mas as consequências você não pode escolher. Suas escolhas estão atadas à consequência. E quais foram as consequências aqui nessa família? Olha lá o verso 3. Morreu Elimeleque. Ele foge da cidade, da terra dele, para não morrer com a sua família. Aí morreu Elimeleque, verso 3, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus filhos. Verso 4. Esses filhos se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e outra chamada Ruth. E depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion, e Noemi ficou sozinha, sem os seus 2 filhos e sem o seu marido. Olha aonde os caminhos levaram essa família. Elimeleque morre. Não só isso, mas algo ruim ou pior que isso acontece: os 2 filhos dele se casam. Não que casamento seja algo ruim, mas o povo de Deus tinha ordens estritas, claras: não se casem com gentios.
principalmente com moabitas. E Elimeleque toma a sua escolha e a sua família, e os seus filhos sofrem as consequências da escolha do pai. Você que tem filhos, ouça isso em nome de Jesus. As suas escolhas afetam a sua família. As coisas que nós fazemos ou deixamos de fazer não afetam só o nosso destino, afetam também as escolhas da nossa família. É óbvio, no final das contas, cada um é responsável por si mesmo. Mas a Bíblia nos diz que é obrigação dos pais fornecer a instrução para que eles conheçam o caminho do Senhor, para que quando tiverem a sua idade de decisão, eles possam escolher para onde vão andar. E nesse momento a responsabilidade é completamente deles. Mas é responsabilidade dos pais instruírem os seus filhos enquanto podem a conhecer o caminho do Senhor, para que tenham bases para julgar a vida. Mas não só apontar, dizer, olha, vai para a igreja e eu vou ficar em casa. Mas é ensinar os filhos andando no caminho, vivendo o caminho, instruindo com a vida, não só com as palavras, não só terceirizando essa educação. Nós vivemos num momento em que os pais terceirizam a educação dos filhos para tudo. Terceirizam a educação dos filhos, a moral, a ética para o Estado, e a espiritualidade querem terceirizar para a igreja. E vivem uma vida longe de Deus em casa e esperam que uma hora, num culto de domingo, resolva toda a espiritualidade da vida dos seus filhos. É responsabilidade dos pais levarem os seus filhos ao caminho do Senhor. E as decisões que os pais tomam refletem sobre a vida dos seus filhos. Os 2 filhos de Elimeleque estão agora em Moabe, e agora já não tem mais do seu povo para casar. E eles podem dizer, mamãe, com quem a gente casa? Nós estamos aqui, vocês nos trouxeram para cá, vocês escolheram este caminho, e agora, com quem a gente casa? E a mãe pode até ter dito, mas filhos, aqui já é o meu fantástico mundo de Bob, tá? Aqui já é a minha imaginação. A mãe pode ter dito, mas filhos, vocês sabem o que o Senhor disse, vocês sabem que entre nós não deve ter esse tipo de casamento, nós não podemos fazer isso. Aí os filhos podem até ter dito, mas mãe, a gente não podia nem ter saído de Israel, quer dizer que pode quebrar alguns princípios e outros não? Quer dizer que a gente pode desobedecer Deus nas coisas que para vocês convém, mas nas coisas que para nós convém não pode? Que moral Noemi teria para dizer, filhos, não se casem com moabitas? E os filhos se casam com moabitas. Tempos depois, os filhos morrem. Agora presta bem atenção aí no versículo 4, finalzinho. Diz que depois de terem morado lá por quase 10 anos, é interessante que se você volta lá no versículo 1, olha lá o verso 1 de novo, diz que um homem de Belém de Judá, com a mulher e os 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. Viver por algum tempo, o verbo ali é exatamente isso, é a ideia de algo provisório, é a ideia da gambiarra, sabe? Só um pouquinho, é rapidinho. Nós não queremos nos assentar, nós não queremos viver, nós não queremos construir uma vida aqui. É algo emergencial, é rapidinho. E quando menos se percebe, 10 anos se passaram. Sabe algumas gambiarras que a gente faz na vida, a gente fala, é só por enquanto? E quando vê, 10 anos se passaram. E o tempo passa. Quando a gente diz, não, eu não vou tomar essa decisão agora, eu vou tomar ela logo em breve. Eu sei o que eu preciso fazer, mas eu ainda não estou pronto para fazer isso, eu vou fazer logo em breve. Quando menos a gente percebe, 10 anos se passaram. É uma solução provisória, vai ser rápido. Quando menos se percebe, uma década se foi. E junto com essa uma década a gente perdeu muitas coisas junto. Elimeleque perdeu a vida, Elimeleque perdeu os filhos. E de repente nós nos vemos agora no final do versículo 5, com Noemi, sozinha. Mais à frente nós vamos ver que ela perdeu tudo que tinha, eles saíram de lá com algum tipo de posse, tinha posse. Noemi e sua família tinham algumas posses em Israel, mas Noemi agora é viúva, sem filhos,
pobre, estrangeira, com o marido e os 2 filhos enterrados em terra pagã. Porque eles escolheram dar um jeitinho. Porque eles escolheram fazer justiça com as próprias mãos. Porque ao invés de parar e confiar em Deus e dizer: Senhor, o que é que o Senhor espera de nós? Nós somos teu povo, Senhor. E se isso está acontecendo na nossa vida, o Senhor tem alguma coisa a nos ensinar, nos ensina, Senhor. Nós nos arrependemos dos nossos pecados, nós nos voltamos para o Senhor, mas ao invés de tomar esse passo, ao invés de buscar o Senhor, ao invés de buscar o povo do Senhor, escolheram fazer as coisas da sua própria forma. E como consequência perderam não só tempo, mas muitas coisas junto com o tempo. A escolha e as decisões de Elimeleque custaram muito caro. E aí vem a nossa aplicação. Quantas vezes a gente já viu isso acontecer? Quantas vezes nós já vimos pessoas deixarem o caminho do Senhor? Talvez caminharam durante algum tempo, mas de repente se deparam com uma oportunidade em alguma área da vida e não consideram a espiritualidade, só abraçam essa oportunidade e esquecem do Senhor. Ou quantas vezes estão decepcionados com coisas que acontecem entre o povo do Senhor, no meio da igreja. Sabe, nós vivemos como seres humanos em todos os lugares, inclusive na igreja. E a igreja não é lugar de gente perfeita. A igreja é um hospital, onde as nossas mazelas, onde os nossos problemas precisam estar evidenciados primeiro para nós, para que a gente entenda que o outro também está doente e precisa da salvação, da graça, da bondade do Senhor. Porque em algum ponto da caminhada nós vamos nos frustrar. Em algum ponto da caminhada nós vamos nos decepcionar. E há muitos que se decepcionam com pessoas dentro da igreja e abandonam a fé. Há pessoas que passam por situações dentro da igreja, se decepcionam com alguma coisa dentro da igreja e dizem: eu não preciso mais disso, eu não preciso da igreja, eu não preciso da fé, eu não preciso do povo de Deus. Eu vou continuar servindo a Deus, mas eu não preciso do povo de Deus. Essas coisas não estão desconectadas. Essas coisas não estão desconectadas. E há muitos que dizem: eu vou dar um tempo. Elimeleque disse a mesma coisa: eu vou dar um tempo. E 10 anos se passaram. E isso custou muito caro, não só para ele, mas para toda a família dele, por causa de uma decisão, diante de oportunidades ou diante de frustrações. Não deixe o Senhor, não deixe o povo do Senhor. Veja, o que eu estou dizendo aqui não é não mude de igreja, não é isso que eu estou dizendo. Não é isso que eu estou dizendo. Em alguns pontos da caminhada a gente pode até mudar. Às vezes Deus nos leva para uma outra cidade, para um outro lugar. Às vezes nós somos direcionados por Deus por algum motivo a estarmos em outro lugar. Não é não deixe a nossa igreja que eu estou falando. É não abandone o povo de Deus. Não abandone o povo de Deus. Melhor é estar numa igreja onde a gente vê problemas, falhas, mas onde as pessoas buscam a Deus, do que estar no mundo, do que estar longe do Senhor. Melhor estar numa igreja, uma cidadezinha pequena, longe, onde não tem infraestrutura nenhuma, com gente que nem sabe falar português direito, mas com gente que teme ao Senhor, do que dizer: eu não vou congregar em lugar nenhum. Essa independência espiritual é o mesmo que pedir a morte espiritual. Nós devemos andar com o povo de Deus. Nós devemos nos ajudar como o povo de Deus. Nós devemos nos instruir como o povo de Deus. Não deixe que as suas decepções, sejam internas, sejam externas. Não deixe que oportunidades te desviem os olhos do Senhor e do seu povo. O Senhor se move em meio ao seu povo. E quantas histórias a gente conhece de gente que encontra desculpas para não estar mais entre o povo de Deus, e que em pouco tempo a família vai caindo aos pedaços. Perde marido, perde esposa, perde filhos. E por perder eu não estou falando de morre não. Perde para outras coisas. Perde para amizades. Perde para drogas. Perde para influências. Perde para tantas e tantas outras coisas. Porque no tempo em que tinham de trazer os filhos à presença do Senhor, com exemplos,
da sua própria parte, com o auxílio da instrução do povo do Senhor, escolheram dar um tempo. Quando menos a gente percebe, foram-se 10, 20, 30 anos. E há certas coisas que não dá para voltar atrás. Há certas coisas que a gente não consegue consertar mais. Como nós vimos na semana passada, há coisas que Deus nos perdoa, mas a gente ainda tem que arcar com as consequências. Coisas que fizemos no passado, que Deus nos perdoa, Deus nos livra do pecado, mas que ainda temos a responsabilidade de enfrentar as consequências das nossas escolhas. Elimeleque plantou, e não só ele colheu, mas a família de Elimeleque plantou. Diante de uma triste situação, que gerou uma triste escolha, que gerou tristes consequências, nós temos aqui pelo menos uma triste lição, que tomemos muito cuidado quando essas situações chegarem até nós. Presta atenção, não estou dizendo se essas situações chegarem até nós, estou dizendo quando essas situações chegarem a nós. Porque como somos seres humanos, estamos debaixo do jugo que todo ser humano está, em que um dia as coisas ficam ruins, um dia a chuva vem, seja por escolhas nossas erradas, sejam por escolhas dos outros que acabam nos afetando. Um dia nós enfrentamos frustrações, ou um dia nós enfrentamos grandes oportunidades que podem nos fazer esquecer de Deus, que podem nos fazer querer tomar a rédea da nossa vida nas nossas próprias mãos e deixar de seguir ao Senhor. Quando esse dia chegar, quando esse dia bater a sua porta, não se afaste do Senhor, não se afaste do povo do Senhor, porque estar com o povo do Senhor vai te ajudar a estar perto do Senhor. Nos dias difíceis, tenha amigos espirituais, tenha o povo de Deus ao seu redor. Aprenda a pedir ajuda, aprenda a pedir conselhos, aprenda a sair da sua zona de conforto ou da sua vergonha e busque no meio do povo de Deus por oração e por orientação. Não tente ir para Moabe, não tente ver soluções que parecem milagrosas, não tente ir para soluções que parecem que vão dar certo, estão diante de mim, é fácil. Não tente as coisas fáceis, busque a Deus, se entregue a Deus, porque você pode estar entrando num caminho onde muitas consequências que você nem imagina, não pelo simples peso da mão de Deus, como alguns dizem, mas pela consequência do seu plantio, ação e reação, pela consequência natural das escolhas. Busque a Deus em todo o tempo, não tente resolver as coisas na força do seu próprio braço. No final das contas, queridos, nós somos todos Elimeleque. Somos todos Elimeleque. Em algum momento da vida, seremos tentados a deixar a orientação de Deus de lado e resolver as coisas do nosso próprio jeito. Todos nós, em algum ponto da nossa caminhada, vamos ser tentados a nos afastar da orientação ou sequer buscar a orientação de Deus e tomarmos as decisões de Elimeleque, resolver na força do nosso próprio braço. Mas além de sermos todos Elimeleque, somos todos Malom e Quilion. Há alguns frutos que nós colhemos que não fomos nós que plantamos. Algumas situações que nós enfrentamos que foram as escolhas dos nossos pais, que foram as escolhas do nosso cônjuge, que foram a escolha da nossa família em tempos atrás, e que hoje nós ainda estamos colhendo frutos das escolhas que outros fizeram em nosso lugar. Nós somos todos Quilion, nós somos todos Malom. Desde que Adão escolheu trilhar o caminho na força do seu próprio braço, nós vivemos em terra estrangeira. Nós vivemos colhendo consequências que outros plantaram. Agora a questão é, nesse mundo no qual nós vivemos, como Malom e Quilion, nas situações em que nós estamos colhendo que foram outros que plantaram, nós vamos nos assentar nessa terra? Nós vamos nos entregar como eles em casamentos mistos?
Ou simplesmente dizer, bom, essa é a minha vida, é assim, foi assim com os meus pais, foi assim com os meus avós, eu tenho que aceitar isso como um karma na minha vida. Há coisas que estamos colhendo que não fomos nós que plantamos. Mas a pergunta é, nós vamos nos assentar e simplesmente receber essas coisas? Ou vamos voltar para a normalidade? Ou vamos voltar para a terra? E graças a Deus que embora sejamos Elimeleque, e embora sejamos todos Malom e Quilion, nós também podemos ser todos Noemi. E nós podemos experimentar da bondade e da providência do Senhor, retornando para a nossa terra e experimentando dos efeitos da redenção. Deus fez isso em Cristo. Betel, a palavra Betel, de onde essa família veio, significa casa do pão. E eles saíram de Betel porque não tinha pão. Não tinha pão na casa do pão. Mas é nessa mesma cidade que há 2000 anos atrás nasceu o pão da vida. Cristo Jesus nasceu nessa cidadezinha de Belém Efratá. E nele nós temos a redenção. Nós não precisamos continuar a colher aquilo que outros plantaram. E nós não podemos ou não precisamos plantar coisas que vamos colher em desobediência ao Senhor. Nós podemos abraçar o nosso Redentor e experimentar da graça, da salvação e da bondade de Deus. Amém? Amém mesmo? Olha, as próximas exposições, elas vão ser belas, tá? Mas a gente precisa começar com a parte feia. A gente precisa começar com as más notícias, para que a gente possa entender quão belas são as notícias do Evangelho. Antes de entender o que é que Deus fez por nós, nós precisamos entender onde é que a gente estava. Em algum momento da vida, você pode ter sido Elimeleque, ou pode ser que hoje você esteja colhendo frutos pelas escolhas distantes de Deus. Mas a salvação para nós, não só a salvação espiritual de vida final, a salvação para o nosso casamento, a salvação para a nossa relação com os nossos filhos, a salvação em todas as áreas da nossa vida, porque redenção fala de Deus comprar, de Deus resgatar a gente por inteiro. Amém?